Curve a sua cabeça. Meu Deus amado, em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, Pai. Abençoa, Senhor amado, cada pessoa que está nos ouvindo, nos acompanhando, Senhor, pelo Facebook, pelo link da Rádio Guaratuba, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, onde chegar, Senhor, essa oração, quebra as maldições, quebra as correntes, Pai amado, destrói toda a armadilha do inimigo, Senhor, abençoa os teus filhinhos, Pai, aonde eles estiverem, Pai amado, abençoa os teus filhinhos, Pai, tira a venda dos olhos, a venda espiritual. Certa vez o Senhor disse para uma igreja, a última igreja do Apocalipse, a igreja de Laodiceia, o Senhor disse, vocês dizem que são ricos, abastados e não têm falta de nada, mas na verdade vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis, Pai. Essa igreja achava que porque tinha dinheiro tinha tudo, Pai, mas na verdade eles eram cegos, eles eram pobres espiritualmente, Senhor amado. Então tira, Senhor, a cegueira espiritual, Senhor, tira a pobreza espiritual, Senhor, que eles possam ver o que está acontecendo espiritualmente, que a tua igreja venha acordar, Senhor amado, não venha estar dormindo espiritualmente, não venha desviar para a direita ou para a esquerda, Senhor, não venha parar nessa caminhada e muito menos retroceder, Senhor, mas que teu Espírito venha fortalecer cada um dos teus filhinhos, Pai, venha levantar os teus filhinhos, Pai, venha dar força aos teus filhinhos, Pai, que teu Espírito Santo venha da sensibilidade, Senhor amado, para que os teus filhos possam te ouvir, meu Deus amado. Em nome de Jesus, Pai, vai de encontro com essa pessoa que está nos acompanhando, que está ouvindo a sua oração, Pai amado. Que ela venha sentir, Senhor, essa pessoa venha sentir a alegria que só o Senhor pode dar, Pai. Que drogas não pode dar, que a bebida não pode dar, que o dinheiro, o poder não podem dar, Senhor. Que só o teu Espírito pode dar. Inunda, Senhor, o coração, Pai, dos teus filhinhos com a tua alegria. Porque está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. Tira, Senhor, a depressão, Pai, o desejo do suicídio, Senhor amado. Tira, Pai amado, da vida o espírito da morte, Pai amado. Tira a contenda, a rebelião, Senhor amado. Tira o fracasso, a derrota, Pai. Essa pessoa, Senhor amado, que começa as coisas, não consegue concluir, Senhor amado. Ela tenta de várias maneiras isso ou naquilo, mas nunca consegue concluir, nunca consegue terminar. Que esse espírito maldito venha ser repreendido na vida dessa pessoa. E essa pessoa, ela venha ser abençoada, ela venha estar no centro da sua vontade, meu Deus amado. Em nome de Jesus Cristo, restaura o casamento dos teus filhos, Pai. Restaura, meu Deus amado, a comunhão do marido, da esposa, Pai. Quebra todas as maldições, Pai amado. Quebra todo o espírito, Senhor amado, de briga, de contenda, Senhor, que faz com que o casal, meu Deus amado, fique brigando, Senhor amado, não se entenda. Há pessoas, Pai, que quando estão fora de casa até sente saudade do cônjuge, mas quando chega em casa é briga e não vê a hora de sair, Pai. Remove esse espírito de contenda, de divisão, meu Deus amado. Está escrito que reino dividido não subsiste, Pai querido. Então ensina, meu Pai, os teus filhos, Pai, a acreditarem na sua palavra, a viverem a sua palavra e serem abençoados pela sua palavra, Pai. Meu Deus, abraça o teu filhinho, Senhor, abraça a tua filhinha, onde eles estiverem ouvindo essa oração, Pai. Abraça o teu povo, Senhor, que eles se sintam amados, que eles saibam que o Senhor não é um Deus distante, Pai, que os teus olhos não estão fechados, nem surdos os seus ouvidos, nem encolhidas suas mãos para que não possa, Pai, socorrer, meu Pai. Que eles venham ver, Senhor, o seu agir na vida e a favor da vida de cada um deles, Pai. Em nome do teu santo Filho Jesus Cristo, Pai, não é porque eu mereço, porque homem nenhum merece nada do Senhor, Pai. É a sua graça, Pai, e a autoridade que o Senhor deu à igreja através do nome do teu santo Filho Jesus Cristo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, meus amados, aonde vocês estiverem, sejam abençoados, sejam curados, sejam libertos, sejam transformados, que a paz do Senhor venha inundar esse cômodo onde você está ouvindo essa programação agora, que você venha sentir a presença do Senhor, que você venha ser batizado no Espírito Santo, renovado no Espírito Santo. Seja abençoado, meus amados, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. E vocês que creem, recebem, digam aonde você estiver, digam amém. Digam obrigado, Jesus Cristo, porque das tuas mãos eu sou abençoado. Em nome de Jesus Cristo, amém. Vocês que estão nos acompanhando, queridos, digitem amém também. Sejam abençoados. Vocês que estão nos acompanhando também pelo Facebook, queridos, se puderem, compartilhe essa mensagem. Nós vamos trazer uma mensagem de Deus para a vida de cada um de vocês. Compartilhe para outras pessoas serem abençoadas.
em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Então, vocês que estão nos acompanhando pela rádio, pelo link da rádio, sejam abençoados. Há pessoas de outros países que estão nos acompanhando, meus amados, sejam abençoados em nome de Jesus Cristo. Vocês que estão pela página Antenógenes Veiga Júnior, minha página pessoal no Facebook, também então, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Sejam abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus, meus amados. Amém. Estou aqui mais uma vez com a minha companheira aqui, ela veio comigo hoje. Atravessou a balsa para vir aqui para Guaratuba para nós fazermos essa programação. Essa é a programação Alicerçados no Amor de Deus, queridos, né? Um programa da Igreja Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Eu, Pastor Júnior, mais uma vez, com muita alegria no meu coração, me sinto honrado de estar aqui hoje para trazer a palavra para vocês, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus hoje é no livro de Mateus, capítulo 20, a partir do versículo 20. Está escrito assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Amém, amados? Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, o porquê que Deus faz certas coisas, e nem o reino de Deus. A mãe de Tiago, de João, ela entendeu que se ela fosse ali com Jesus e pedisse primeiro, Jesus a atenderia e faria com que os seus filhos assentassem um à sua direita e um à sua esquerda. Ela entendeu que eles reinariam no reino de Deus. Jesus falou: Eu vim pregar o evangelho do reino de Deus. Ele disse: Olha, vocês são daqui, eu não sou daqui, eu sou lá de cima, eu sou celestial. Amém, meus amados? E quando nós aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a Bíblia diz que nós morremos para este mundo, não é verdade, queridos? E isso é na essência, na verdade. Quando nós emergimos, por exemplo, a Bíblia diz que quem crê será salvo. E depois a mesma Bíblia diz que quem crer e for batizado. Então hoje, se você acredita que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo, você recebe a salvação. Só que se você acredita nisso, você vai seguir a outra direção dele, que é o próximo passo: se batizar. Por que o batismo é tão importante? Porque o batismo, ele representa justamente isso. A morte, quando a gente entra na água, representa o sepultamento do velho homem, do pecador. Toda aquela dívida que estava contra nós, que constava contra nós, a Bíblia diz que todo aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E Deus, ele não veio quebrar as leis dele, ele não veio revogar a lei dele. Então a única maneira de nós caminharmos com Deus e pagarmos tudo o que nós devemos é através da morte espiritual. Quando nós morremos para Cristo e quando nós levantamos da água, representa que nós ressuscitamos com Cristo, a nova criatura. Então o velho homem morreu. O velho seu João, Dona Maria, você que está me acompanhando, essa velha criatura no batismo, ela morreu, acabou. Espiritualmente ela está morta, e morto não paga dívida. Amém, meus amados? Então quando nós emergimos, subimos, na verdade, nós subimos com uma nova criatura, um cidadão celestial, um cidadão do reino de Deus. E a palavra de Deus, porque quando nós nos batizamos, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. Então a palavra dele passa a ser o quê? Passa a ser a nossa lei. A Bíblia Sagrada passa a ser o manual da nossa vida. O que a palavra de Deus fala é o que importa agora para nós. E isso é quando esse é o sentido verdadeiro do batismo. Infelizmente, muitas pessoas, elas se batizam, se rebatizam, porque elas não entendem o significado do batismo. Às vezes, por causa da consciência pesada, elas vão na igreja: eu quero me batizar. Não é assim que funciona, meus amados. O batismo, ele é o quê? É uma escolha. Eu escolhi morrer para este mundo e nascer para Deus. Mesmo que eu não entenda algumas coisas que Deus fala, que Ele nos diz na sua palavra, mesmo que algumas coisas não façam sentido, eu escolho me sujeitar ao senhorio de Jesus Cristo. E essa é a salvação, esse é o reino de Deus, esse é o evangelho que Jesus pregou e tem pregado para nós. Amém, amados? Só que quando nós não entendemos isso, que nós somos cidadãos do céu, a gente começa a tentar enquadrar a nossa vontade à vontade de Deus. Isso é muito comum nas igrejas. As pessoas, elas têm alguns sonhos, alguns desejos, e elas querem encaixar isso na vontade de Deus.
Deus, muitos dos sonhos que vocês têm, que eu tenho, muitos sonhos que nós temos, é o próprio Deus que colocou no nosso coração. Muitas coisas vêm de Deus e Ele colocou isso no nosso coração para que Ele mesmo venha realizar. Amém, meus amados? Mas alguns não. Alguns são coisas da carne, desejo, concupiscência. O que é concupiscência, pastor? São desejos da carne incontroláveis, desenfreados da carne. Amém, meus amados? Então, quando a pessoa ela não entende, ela tenta enquadrar. E foi o que a mãe de Tiago e João tentou fazer nesse momento. Ela disse assim: Senhor, posso te fazer um pedido? É claro que Jesus já sabia o que ela ia pedir, mas ele permitiu para que eu e você pudéssemos comentar sobre isso agora. Fala, filha, o que você quer? Olha, permite que no teu reino se assente um dos meus filhos à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus falou assim: você não sabe o que você está me pedindo, filha. Aqui, ó. Versículo 22. Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Aí Jesus disse para eles, para o Tiago e para o João: podem vós beber o cálice que eu estou para beber? Do que Jesus estava falando? Que cálice significava esse que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo sobre a sua morte, sobre a sua crucificação, amados. Jesus, ele sabia quem ele era e para que ele veio e o que ele deveria cumprir. E ele cumpriu tudo para a glória de Deus Pai. Amém, amados? Só que o Tiago e o João não sabiam. Aí Jesus falou: vocês por acaso vão beber o cálice que eu estou para beber? E eles, sem pensar, meus amados, podemos. Eu não sabia que Jesus estava falando da crucificação, da dor, da luta, meus amados. E muitas vezes a gente, com o desejo de conquistar algumas coisas com Deus, a gente não pensa, fala o que não deve, age de maneira impensada. E por causa disso também sofremos, meus amados. Nós não podemos fazer isso. João teve misericórdia do Senhor porque foi o único dos discípulos que morreu de velhice. Foi exilado na ilha de Patmos e morreu de velhice. Mas já o Tiago não, o Tiago ele foi enforcado. Ele bebeu o cálice do Senhor. Olha lá, versículo 23. Então lhes disse, Jesus disse para os dois, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ou seja, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. A mãe do Tiago e do João: filha, você não sabe o que você está me pedindo. Teus filhos não podem beber o cálice que eu estou para beber. Não, nós podemos. Não pode não, meu amado. Amém, queridos? A mesma coisa é você. Deus tem sonhos para a tua vida. Deus, ele sonhou uma terra prometida aqui nessa vida e no porvir a vida eterna. Olha que maravilha, amados. Mas você vê que antes da salvação, que é a plenitude da bênção de Deus, Deus tem um sonho para a tua vida que você vai ser a pessoa mais realizada que existe. Você vai ser feliz, você vai ser realizado, você não vai sentir pressão. Você vê que as pessoas, elas lutam para estar em situações que elas vão trazendo angústia, sofrimento para elas mesmas. Às vezes a pessoa vai lá, por um exemplo, ela frauda, ela inventa um currículo. Aí quando ela entra naquele emprego, ela consegue de maneira fraudulenta entrar naquele emprego, ela não está capacitada para aquele emprego. E a pressão corrói ela. Vocês estão entendendo? Você, no teu currículo disse que você fazia isso. No teu currículo disse que você tinha isso. E agora, por que você não está desenvolvendo? Aí vai ver que essa pessoa não deveria estar ali onde ela está. Às vezes a pessoa, o que acontece? Ela está sonhando com o marido da outra, com a esposa do outro. Ai, se eu fosse casado. E faz de tudo para conseguir isso, meus amados. E quando consegue, vê que aquele marido não é para ela. Tem dono, tem dona. Vocês estão entendendo, queridos? As pessoas, elas correm atrás muitas vezes de sofrimento. Eu queria tanto estar no lugar daquele gerente. Se eu tivesse lá, eu faria diferente. Eu seria melhor do que ele. Não é assim que funciona, meus queridos. Então nós temos que pensar, nós temos que buscar, como filhos de Deus, ouvir qual é a voz de Deus. O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor Jesus quer para a sua vida? Qual o sonho que Ele sonhou para a sua vida? É o sonho que você vai ser mais feliz do que você pode imaginar. Porque a Bíblia diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e o que nós pensamos. Então, qual é o sonho de Deus? Porque a nossa relação com Deus é fé. E se eu acredito em Deus, eu acredito que os sonhos dele são maiores do que os meus. Se eu acredito em Deus, eu acredito que a vontade do Senhor Jesus é maior do que a minha vontade para mim. Você vê como a nossa relação com Deus, ela precisa ser firmada, alicerçada na fé. A fé e o amor, amados, eles andam junto, colado.
Então, se eu acredito no Senhor Jesus, eu acredito que os sonhos dele são melhores que os meus. Então, algumas vezes eu não vou entender o porquê ele está fazendo, mas eu acredito nele. Então, porque eu acredito, eu obedeço. E se eu não consigo fazer o que o Senhor me fala para me fazer, eu reconheço o meu erro, falo, Senhor, eu estou errado, eu não consigo ainda fazer, mas eu sei que o Senhor está certo e eu quero conseguir fazer. É assim que um servo de Deus tem que se portar. A hora que você fala assim, ó, isso aqui não, e nem pensar, Jesus falou isso aqui, mas eu não acredito. A hora que você faz isso, você se desliga do Senhor, você rejeita o senhorio de Jesus Cristo. Rejeitando o senhorio do Senhor Jesus, você também está rejeitando a bênção que Ele está te oferecendo. E aí você começa a caminhar por conta própria. Foi como na oração. Jesus ele disse assim, que eu lembrei agora há pouco, Jerusalém, Jerusalém, que mata teus profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, mas vós não quiseste. Quantas vezes o Senhor ele quer nos abençoar, a palavra do Senhor é para colocar nós debaixo das asas do Senhor, debaixo das asas de Deus, debaixo da proteção de Deus. A comparação que Jesus faz é uma galinha protegendo seus pintinhos. Você já viu uma galinha proteger seus pintinhos, meus amados? Você já teve essa lição, essa experiência? Uma galinha, mesmo sendo um animal tão pequeno, tão frágil, ela bota para correr marmanjo. Ela vem numa fúria em cima que ela bota para correr animal grande. Mesmo sendo tão leve, ela bota animal 10 vezes o peso dela para correr. Para proteger os pintinhos. Agora um pintinho, amado, o pintinho ele não tem, se não for a mãe dele, a galinha, ele não tem nada que proteja. Você imagina um pintinho à mercê da raposa, do lagarto, da cobra, do gavião. Vocês estão entendendo, amados? O pintinho não tem proteção, a proteção é a galinha. Jesus falou, quantas vezes eu quero colocar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta seus pintinhos, porque debaixo das asas os pintinhos estão protegidos. Agora eu pergunto para você, se uma galinha tão frágil tem um poder tão grande de proteger teus filhos, imagina o Deus onipotente, o Criador dos céus e da terra. Eu pergunto para você, será que Ele tem condição de te proteger? Será que Ele tem condição de te salvar? Será que Ele tem condição de tirar você dessa situação? Se uma galinha, um animal tão frágil, bota marmanjo para correr? Será que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, será que Ele não pode proteger de qualquer situação que seja, por pior, por mais difícil que você esteja passando? Você sabe a resposta, não sabe, meu amado? É claro que Ele pode. Amém, queridos? Mas a condição para Ele te proteger, para Ele guardar você debaixo das asas dEle, é você o quê? Dar ouvidos, acreditar no Senhor Jesus Cristo. Olha como é lindo isso, amados. As pessoas confundem isso com religião, confundem isso com doutrinas de igreja. Olha, o pastor falou, a doutrina da igreja falou. Eu como pastor, Deus me ungiu como pastor, me ungiu como apóstolo. A minha palavra, eu só sou um homem de Deus, queridos. Eu só sou um homem de Deus se o que sair da minha boca for a palavra de Deus. Então, nesse momento que eu estou falando a palavra de Deus, eu sou um homem, eu sou um representante de Deus. Agora, se eu não falar, se eu falar por mim, naquele momento eu deixei de ser homem de Deus. Naquele momento. Olha, eu acho que você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Naquele momento eu deixei de ser um homem de Deus. Mas quando eu voltar a falar de Deus, naquele momento eu passei a ser um homem de Deus. E quanto mais você falar de Deus, mais você vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Amém, queridos? As minhas experiências de vida, elas podem fortalecer a sua fé, mas o que vai te salvar não é a minha experiência de vida. O que vai salvar você é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? É isso que Deus está falando para mim. É isso que Deus está falando para você que está nos acompanhando, meus queridos. Olha lá, continuando. Versículo 24. Ora, ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2. Ou seja, tinham 12 discípulos. A mãe de Tiago e João pediu, meio que em secreto, chamou Jesus em particular, falou, Jesus, pode me conceder um pedido? O que você quer, filho? Eu quero que o meu filho, um se assente à tua direita, outro à tua esquerda. Aí Jesus deu uma lapada e falou assim, filha, você não sabe o que está pedindo, eles não podem sofrer o que eu vou sofrer. E eles falaram, podemos. Aí Jesus falou, tá bom, vocês vão sofrer, mas o assentar à minha direita e à minha esquerda, só meu pai que pode conceder isso. Aí os outros 10 discípulos ficaram indignados, porque ela foi em segredo pedir para que os filhos dela reinassem sobre eles. Você vê como que estava tudo errado. O pensamento das pessoas ali estava carnal. Eles queriam reinar, sentar à direita e à esquerda, e os outros ficaram indignados porque eles não tiveram essa ideia primeiro.
Acharam que o que a mãe do Tiago e João fizeram foi uma covardia, foi uma traição. Como você vai pedir para seus filhos reinar sobre nós? Como assim? Olha lá. Vamos ler, é isso que está acontecendo, versículo 24. Ora, ouvindo isso, os outros 10 discípulos, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Glória a Deus, amados. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Se você entender hoje, você vai tirar um fardo dos teus ombros. Você que está na igreja tem um fardo nos teus ombros. Você que tem uma pressão no seu trabalho. Você que não sabe o que vai ser da sua vida. Você que está procurando a direção de Deus. Se você entender que no reino de Deus não é como neste mundo, você vai começar a percorrer o caminho certo, que é o caminho do Evangelho, o caminho de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai, disse ele falou, senão por mim. Amém, queridos? Não tem outro caminho. O único caminho para nós chegarmos a Deus chama-se Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Ele diz assim, nos reinos da terra, versículo 25. Sabeis que os governadores dos povos vos dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Existem pessoas que estão nos dominando, os governadores, presidentes. E você sabia que tem outros acima deles governando eles? Você já viu que muitas vezes as pessoas fazem promessa de campanha até com boa intenção, mas não conseguem cumprir? Você já viu que às vezes um deputado, uma pessoa de Deus, às vezes entra ali no governo e não consegue fazer nada, tudo é bloqueado, fechado, ele depende de outras pessoas para aprovar seus projetos. Vocês estão entendendo, amados? Porque as pessoas, algumas exercem poder, mas tem outros sobre eles que exercem poder. Sempre é assim. São os manda-chuvas, aqueles que mandam, que fazem, que acontece. E sempre tem alguém e por trás deles ainda tem o inimigo, queridos. Falando, faça isso, faça aquilo, tire isso, dê aquilo. Jesus falou assim, vocês não são assim. Olha que coisa linda, queridos. Versículo 26, Jesus está dizendo, Mateus 20, 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Jesus está dizendo, filho, você quer ser grande? Vem cá, a mãe do Tiago e do João, vem cá, filha. Você quer que teus filhos sejam grandes? Você quer que vocês, os 10 que ficaram indignados, vocês também, vem cá vocês, vou chamar vocês aqui. Vocês querem ser grande? Eu vou dizer para vocês o que vocês vão fazer para serem grandes no reino de Deus. Neste mundo é diferente, mas lembra que você morreu para este mundo e nasceu para o reino de Deus. Porque você acredita que o reino de Deus, os benefícios do reino de Deus são infinitamente melhores e maiores do que os benefícios deste mundo. Lembra que é a fé é em Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Então ele está falando assim, olha, se você entender isso, hoje esse fardo, esse piano sai das tuas costas. É diferente. Vocês não são como no mundo. Olha que coisa linda isso, amados. Eu já vou continuar o que Jesus está dizendo. Mas olha o que Jesus disse também para os seus discípulos. Filhos, muitos reis, justos, profetas, queriam ver e ouvir o que vocês têm visto e ouvido. E não puderam. Imagina que Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus, amados. Ele entrava numa batalha e dizia, caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita e eu não serei atingido. Ele tinha por um dos principais inimigos, por exemplo, os filisteus, do qual ele dominou, sujeitou os inimigos, porque ele dependia de Deus, obedecia, acreditava em Deus. Vocês estão entendendo, amados? Imagina Salomão com toda a sabedoria, não tinha esse entendimento. Imagina quantos profetas que não tinham esse entendimento. Qual o entendimento, pastor? Que Jesus disse, a vossa luta não é contra carne nem sangue. A vossa luta é contra principados e potestades. Vocês entenderam isso, amados? Agora você não precisa mais ficar chateado com o teu patrão, não precisa mais brigar com a tua sogra, com o teu cunhado, com o teu genro, brigar com o vizinho por causa da cerca, por causa disso, daquilo, porque ele não é teu inimigo. O teu inimigo não é carne nem sangue. O teu inimigo é quem incita essas pessoas contra você. Então, se você se defender com esse vizinho, com a carne e com sangue, você vai estar fazendo uma batalha sem valor.
Você vai estar lutando de maneira errada, você vai estar perdendo, de qualquer maneira você vai estar perdendo. Jesus está falando, se você agora ir direto no inimigo, que são espirituais, seus inimigos são principados, são potestades, são dominadores, são espíritos malignos, é Satanás e seus demônios. Em vez de você brigar com o fulano que se levantou contra você, repreende esse espírito em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? É isso que Deus quer que você entenda. Você que está acompanhando pela rádio, meus amados, é isso que Deus quer que você entenda. Para de ficar chateado, magoado. É claro que as pessoas entram um pouco do sentimento no nosso coração e as pessoas às vezes nos traem, mas elas não fazem isso. Quem incita elas a fazer isso é o próprio inimigo, é o Satanás. Então não fique chateado com essa pessoa, porque essa pessoa ela só foi usada para tentar entristecer você. E essa tristeza, ela tem o intuito do quê? De afastar você de Deus. Lembra que foi orado agora no início? A alegria do Senhor é a tua força. Alegria o que é? É prazer, é saber que tudo está no controle de Deus e Deus te ama e quer te abençoar. Mas a tristeza, ela entra no nosso coração por quê? Ai, que injustiça, por que fizeram isso comigo? Ai, por que me acusaram de uma coisa que eu não fiz? É isso que o inimigo quer colocar no teu coração, tristeza. E a tristeza na alma, ela traz o que? A depressão, uma tristeza na alma, uma tristeza que às vezes chega ao ponto da pessoa desejar tirar a própria vida, meus amados. Isso é o que é isso? É se afastar de Deus. Então Deus está falando, filho, dê crédito à minha palavra. Não lute como as pessoas naturais lutam. Luta como um filho de Deus, um filho do reino de Deus. Acredita no que Jesus está te ensinando. A tua luta não é contra carne e sangue, meu querido. A tua luta é contra principados e potestades. A tua luta é contra o inferno que te odeia. Sabe por que o diabo, o Satanás e os demônios te odeiam? Porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele te ama. E Ele te ama tanto que Ele enviou seu Filho amado para morrer em teu, em meu, em nosso lugar. Eu não pedi, você não pediu. Eu não busquei, você não buscou. Eu não mereço, você não merece, nós não merecemos. Deus não levou nada disso em conta. Ele simplesmente Ele amou. E agora a única coisa que Ele quer para que a gente seja abençoado por esse amor é que a gente acredite nesse sacrifício. E o sacrifício chama-se Jesus Cristo. Aleluia. Amém, meus amados? Aleluia. Jesus está te chamando hoje. Jesus está falando, filho, eu te amo. Foi por você. Eu sei que você não pediu. Você nem estava lá, já faz mais de 2000 anos. Eu sei que você não pediu. Mas eu te amo, eu fiz por amor. Porque eu não quero mais ver você sofrer. É isso que o Senhor está dizendo. Mas dá ouvido à minha palavra, porque a sua vida vai mudar. Acredita em mim. Filho, nesse mundo, olha aqui, ó, vamos ler novamente. Ó. Jesus disse, ó, chamando disse, sabei que os governadores e os povos dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Um querendo pisar no outro, querendo sobressair o outro, um querendo aparecer mais. Você já viu isso nas igrejas, amados? Parece que um quer aparecer mais, um quer ter mais unção que o outro. As pessoas esqueceram que para ser grande tem que ser servo. As pessoas esqueceram que para chamar a atenção de Deus, para ter unção de Deus, tem que servir. As pessoas não aceitam puxão de orelha. Não aceitam correção porque elas são donas da verdade. Ah, eu sou melhor. Não, ninguém me fala nada para mim, eu que sei. Não faça isso com a sua vida, meu irmão. Não faça isso. Jesus está dizendo, filhos, isso é no mundo. No mundo. Se você viver assim, você vai ser beneficiado pelo que o mundo pode te oferecer. E essa competição que massacra cada um de nós, meus amados. O reino de Deus não é assim. Versículo 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Aleluia, meus amados. A partir de hoje, se você colocar isso no teu coração, você vai ter uma atenção de Deus como você nunca pensou que fosse possível. Você entendeu como Deus é tão maravilhoso no seu evangelho? Porque se ele dissesse assim, aqueles que sobressaem vão ser as pessoas que vão ter mais força no meu evangelho. Aí seria que nem a novela da Globo, né? Um passando a perna no outro para conquistar, vamos trapacear, vamos enganar, vamos mentir, vamos roubar, mas nós temos que ter o poder. Mas no reino de Deus não é assim, meus amados. No reino de Deus, se você quer ser grande, começa a servir. Começa a amar. Começa a orar pelas pessoas que te perseguem. Por isso que Jesus falou, filho, se eu te obrigar a andar 1 milha, anda 2 milhas. Ah, eu não ando. Porque os judeus, eles tinham uma obrigação naquele tempo de Jesus. Os romanos, eles tinham o domínio sobre os judeus. O Império Romano.
Então, quando um romano estivesse carregando lá o seu fardo, a sua compra, ele encontrasse um judeu, o judeu ele é sujeito a ele. Então, eles tinham por lei a obrigação, o judeu tinha que caminhar 1 milha para carregar o fardo do romano. E isso incomodava os judeus, falavam assim, por que eu tenho que carregar para esses miseráveis? Eu não quero carregar esse fardo. Aí Jesus falou, filho, se ele te obrigar a carregar 1 milha, não tem problema, carrega 2. O que tem? Carrega 2. É isso que Deus está dizendo para você, meu amado. Se te ferir, um tapa na tua face. Não, ninguém bate aqui, filho. Não faça isso. Vira-lhe a outra. Sabe esse orgulho que faz com que você se afaste de Deus? Rejeita ele, joga ele na cruz, fala, eu não quero isso na minha vida. Porque isso faz com que casais se afastam. O marido fala com a esposa fala com o marido, eles brigam, eles se ofendem. Um fala, o outro não quer ficar por último, quer falar a última palavra. Aí começam a apelar um com o outro. Quando vê, amados, eles não conseguem mais olhar na cara um do outro. Porque o orgulho fez com que eles se dividissem. O sentimento, a carne, a alma falou alto. E as pessoas deixaram de dar ouvidos para quem? Para Jesus, a verdade, o caminho e a vida. Amém, meus amados? É isso que Deus está falando para você hoje. O mundo é assim, mas vocês não são assim, meus queridos. É diferente. É tão maravilhoso que qualquer um pode ser grande no reino de Deus, desde que seja pequeno aqui nesse mundo. Desde que não se importe muito consigo e comece a importar mais com os outros. Você lembra que Jesus ele disse que, resumindo a palavra, a Torá, a lei para os judeus, resumindo amar o Senhor teu Deus de toda a alma, força, entendimento, todo o teu coração. E depois o grande mandamento, o segundo grande mandamento, não é diferente, né? Não é menor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos se resumem em uma só coisa: amor. Amar a Deus e amar o semelhante. E Jesus disse mais: quem faz isso, cumpre todos os mandamentos, todas as leis, tudo que os profetas ensinaram. Às vezes você está preocupado, olha, vamos colocar uma estola sacerdotal, vamos colocar uma mitra, vamos carregar uma réplica da Arca da Aliança. Esquece isso, meus amados. Não esquece isso. A Bíblia diz que pela lei ninguém vai se justificar. Não tente se justificar pela lei, porque você nunca vai conseguir. Os judeus que foram ensinados não conseguiram. Você acha que você vai conseguir? Você acha que você vai agora cumprir, guardar o sábado, vai se afastar de alguns alimentos que considerados por judeus impuros? Você acha que você vai chamar a atenção? A Bíblia diz que todo aquele que pratica a lei, mas erra em um ponto, passa a ser transgressor da lei. Você não vai se justificar pela lei. Então agora se aprimora a amar. Dedica a sua vida a amar a Deus. Dedica a sua vida a amar o seu semelhante. E quem ama, serve. Ele fala, como a ti mesmo. Você gosta de tomar banho, meu querido? Eu creio que sim. Em nome de Jesus, tomara que sim. Se você gosta de tomar banho, deseje que as pessoas também tomem banho. Você gosta de se alimentar bem? Eu espero que sim, acredito que sim. Isso é normal, as pessoas gostam, desejam se alimentar bem. Então deseje isso para as pessoas. Você tem o desejo de viajar? Eu queria tanto nesse final do ano fazer uma viagem, passear. Você gosta disso? Então deseje que as pessoas tenham isso. Ore e, se for possível, faça, ajude isso a acontecer na vida de alguém. Amém, meus amados? Faça um esforço pela vida dos outros. Porque dessa maneira você vai chamar a atenção de quem verdadeiramente importa. Quem tem o poder de colocar você debaixo das suas asas. Quem tem o poder de te abençoar, ou seja, te salvar. Quem é, meus amados? É Jesus Cristo. Amém, meus amados? É isso que Deus está falando para você hoje. Você é diferente. Os ensinamentos deste mundo não servem para o reino de Deus. Hoje você tem que abrir os teus ouvidos e o teu coração para a novidade, as boas novas de Cristo. Não é o que você pensa. Não tente enquadrar a sua vida, o seu jeito de andar e de pensar, o Evangelho. Você vai ser frustrado, você vai dar voltas no deserto, você vai muito tempo caminhar e você vai parar. Porque essa não é a vontade do Senhor. Mas em vez disso, amados, passe a dar ouvidos ao Senhor Jesus Cristo. Passe a aprender com a palavra de Deus, especialmente o Novo Testamento, que é o Evangelho, que é o que é atual para nós hoje. O Antigo Testamento eu não posso ler, pastor, de maneira alguma, tem que ler sim. Ali nós vamos conhecer a Deus, o coração de Deus, a vontade de Deus, os esforços do Senhor para te alcançar, para me alcançar. E Jesus é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então os Evangelhos é Jesus Cristo, é onde nós vamos ver o amor de Deus e como chamar a atenção de Deus. Através do ensinamento de Jesus. Hoje, infelizmente,
É muito comum os pastores falarem assim, está escrito, Jesus disse isso, mas agora é assim, está amarrado em nome do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus disse sempre será, meus amados. Amém, queridos? Jesus não muda. A palavra dele é para mim atual, é até a consumação dos séculos. Não é só para hoje, não é só para amanhã. É até a consumação dos séculos. Amém, meus queridos? É isso que Deus quer que você entenda. Vocês não são assim, amados. Se você quiser ser grande, seja o que serve os outros, seja o que mais serve. Aí você vai ser grande aos olhos de quem verdadeiramente importa. Versículo 27. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como, olha, ele vai dar um exemplo agora, tal como o Filho do Homem. Quem que é o Filho do Homem? O próprio Senhor Jesus Cristo. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O Senhor Jesus, ele não veio para ser servido. Humanamente falando, ele tinha autoridade. Fulano, vai lá, faça, resolve, faz aqui, traz minha água, penteia meu cabelo, passa o pozinho na cara aqui que eu vou fazer um... Não, meus amados. Jesus, ele tirou a veste, pegou uma bacia e lavou os pés dos discípulos. Ele dando exemplo como que um líder deve fazer com seus filhos, com as pessoas que estão seguindo ele. E hoje as pessoas, os líderes, o que eles querem fazer? Eles querem pisar naqueles que estão embaixo, querem mostrar que mandam, querem impor a sua autoridade. Não, meus queridos, esse não é o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é, se você quer ser grande, seja pequeno. Se você quer ser o maior, seja o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a própria vida em favor de muitos. Glória a Deus, meus queridos. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, fica com essa palavra, toma posse dessa palavra. Amém, meus amados, seja abençoado. Hoje, coloca os teus planos, a tua vida, coloca na direção de Deus. Fala, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Peça ao Senhor que Ele venha abrir os teus ouvidos espirituais para que você venha ouvir a voz do Espírito Santo. Talvez aquilo que você esteja buscando não vai fazer você feliz, queridos. Talvez aquilo que você esteja almejando, investindo, não é o lugar que Deus quer que você esteja. Talvez você vai sofrer e Deus não quer que você sofra. Quer um exemplo disso na Bíblia? Pastor, isso é bíblico? É claro que é bíblico. Olha a parábola do filho pródigo. Ele queria uma coisa que não pertencia, ele queria uma herança. O pai dele não era morto para que ele tivesse aquela herança fosse dele, verdadeiramente dele. Ele queria antes que o pai dele falecesse, a minha herança, a minha parte, me dá. Ele pediu. E a Bíblia diz que todo aquele que pede, recebe. E o que aconteceu? Ele foi viver o sonho dele. Saiu do campo, porque não queria uma vida no campo, queria uma vida na cidade, no centro. Ele gastou tudo, perdeu, veio uma fome e ele desejou comer a comida dos porcos. Olha que interessante, ele fugiu do campo e voltou para o campo, mas não na casa do pai, agora era na casa dos outros. E a Bíblia diz que ele desejou comer a comida dos porcos e ninguém dava nada para ele. As pessoas, queridos, elas não estão querendo te ajudar. Quem está estendendo a mão para você hoje é o Senhor Jesus Cristo. Você já notou que quando você precisa, muitas vezes as pessoas fecham a porta na sua cara? Você já notou isso, amados? Que quando você está bem, está cheio de amigos em volta, todo mundo bate nas suas costas, fulano é um bom companheiro, canta até aquela musiquinha para você. Mas quando a luta vem, meus amados, parece que você pegou lepra. Parece que você virou um gambá, está fedendo. As pessoas se afastam de você. Elas não querem mais estar perto de você. Vai que você peça emprestado. Vocês estão entendendo, amados? É isso, mas Jesus, Ele quer. Ele está estendendo a mão para você e está dizendo, se você deixar, eu mudo a sua vida hoje. Aleluia. Como é que eu vou fazer isso, pastor? É recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É confessando isso. A Bíblia diz que se você crê no teu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e você confessar isso com os seus lábios, você tem a salvação. Foi o que foi dito no início. Quem crê será salvo. E depois quem crer e for batizado. Aí o segundo passo qual que é, então? Se batizar. Amém, meus queridos? Daqui a pouquinho eu vou fazer essa oração com vocês, tá bom? Em nome de Jesus, eu queria, na verdade, agora interagir com os irmãos que estão vendo a gente, assistindo a gente. Se você quiser dar um alô, mas eu vou mandar um alô, vou colocar um nome para pedido de oração. Amém, queridos? Coloque pelo Facebook, se você tiver, pode colocar em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para vocês. Vou orar de maneira particular também, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu dar só um recado a vocês, queridos. Esse programa é o programa Alicerçados no Amor de Deus.
É um programa da Igreja Alicerce, Igreja do Amor de Deus, meus queridos. A igreja ela tem sede em Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, meus queridos. Os cultos são todas as quintas-feiras, às 20 horas e aos domingos, às 19h30. Então você que mora em Paranaguá, vai fazer parte de uma reunião nossa, amado. Você vai ouvir a palavra de Deus. Eu entendo, né? Eu sei como homem de Deus, só que não é, às vezes fica estranho eu falar isso, mas eu tenho certeza que Deus vai falar com você, meus queridos. Eu tenho certeza que como Deus está falando aqui, você vai sentir a presença de Deus muito mais forte naquele ambiente consagrado para te acolher, para te abençoar e alimentar através da palavra de Deus, que é o verdadeiro pão que desce do céu. Também na cidade de Matinhos, você que é de Matinhos, meus amados, a igreja na Avenida Curitiba, número 546. Avenida Curitiba, perto do material de construção Trombetas, número 546. Os cultos às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 9 horas da manhã. Na Lapa, rua 15 de novembro, avenida, acho que é 15 de novembro, número 241. Sexta-feira, às 19h30. Essa sexta-feira eu não vou estar ali, queridos, tá bom? Eu vou estar em viagem. Maringá, rua José Burim, número 589. Domingo às 19h30. Eu vou estar em Maringá nessa quinta-feira, na rua José Burim, 589. Eu creio que às 19h30 também. Bituruna, meus amados, eu vou estar lá dia 30, no sábado, Rua das Araucárias, número 72, bairro Aparecida. Amém, queridos? Vai ser no sábado às 3 horas da tarde, tá bom, queridos? Mas os cultos lá em Bituruna são quartas-feiras, sextas-feiras e domingo às 19h30. E também domingo às 9 horas da manhã. O pastor Guilherme de Bituruna acho que está acompanhando a gente aí, em nome de Jesus. Minha princesinha está junto comigo aqui. Amém, meus amados? Pode, com certeza. Amém, glória a Deus. Por isso que, pastor, é importante nós lermos a Bíblia, nós participarmos das reuniões nas igrejas, porque isso nos ensina a viver o reino de Deus. Porque às vezes a gente só fica com a Bíblia guardada em casa, mas a gente não conhece nada da Bíblia, não sabe o que Jesus tem para nós. E se nós lermos a Bíblia e pedir o discernimento para o Espírito Santo vai tirar a escama dos nossos olhos e vai nos ensinar o que foi feito aqui na palavra de hoje. Isso é importante, nós lermos a Bíblia, participarmos dos cultos e se ainda ficar na dúvida, pergunta para o pastor, pergunta para alguém mais entendido, que conheça um pouco mais a Bíblia, para te poder passar a mensagem. Não fique na dúvida, sempre busque a palavra do Senhor para você poder viver e ganhar a bênção do Senhor. Amém? Amém, glória a Deus. Amém, queridos? Seu missionário Veiga, meu pai também, com muito orgulho, muita alegria no meu coração. Você vê que bênção. É isso aí mesmo, amados. A gente sozinho a gente não consegue lugar nenhum. A gente precisa de ajuda e Deus está oferecendo ajuda. E ele levantou servos para fazer isso também, meus amados. Amém, meus queridos? E os servos eles têm que estar na direção da palavra do Senhor. Chega no teu pastor, pergunta para ele o que você precisar, mas pergunta com humildade, com carinho, sempre, pastor, está escrito isso na Bíblia, o senhor pode me mostrar? O senhor pode me mostrar? Aí sim, está escrito na Bíblia, ele é um homem de Deus para a sua vida. Aí você tem a bênção, ele tem autoridade para te abençoar, para impor as mãos sobre a sua vida, para repreender demônios. Toma posse disso, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Por isso que é necessário você fazer parte de uma reunião, se uma igreja próxima da sua casa, se você quiser fazer parte da nossa igreja nessas cidades que eu acabei de falar, Paranaguá, Matinhos, Lapa, Maringá, Bituruna, nos procure, meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a bênção não está em mim, não está na placa da igreja, a bênção ela vem de Deus através do Senhor Jesus Cristo, e a gente tem que acreditar. Foi o que o missionário Veiga falou agora. Como é que você vai acreditar se você não conhece? Então você precisa ler, você precisa dedicar um tempo da sua vida para você conhecer, você precisa dedicar um tempo da sua vida para você saber, conhecer qual é a vontade do teu Criador, do Deus que te criou, do Deus que te ama, qual que é a vontade do Senhor para a sua vida. Senão alguém vai falar uma coisa, você vai acreditar. Outro vai falar outra coisa, você também vai acreditar. Aí um fala uma coisa que contradiz a outra, aí muitas vezes as pessoas generalizam e falam assim, estão tudo errado. Não, quem está certo, pastor? É Deus que está certo. E como é que eu sei que está certo? Através da palavra do Senhor.
Amém, meus amados? Especialmente os evangelhos, porque o evangelho ele fala direto para mim e para vocês hoje. O evangelho é a palavra de Deus para mim e para vocês. Porque ali ele vai contar a história dos judeus no Antigo Testamento, a história dos judeus, a história de Deus, a maneira que Deus nos vê, o amor que Deus tem por nós. Aí o amor dele se manifestou em Jesus Cristo. E ele está falando agora não para os judeus, mas para os gentios. Não só para os judeus, vamos melhorar, para todas as pessoas que querem ouvir. Agora a salvação se estendeu para todo aquele que quer ouvir. E a salvação ela vem só de uma coisa: acreditar no Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Não é placa de igreja, não é pastor, não é esse ungido, não é aquele, mas é o Senhor Jesus Cristo, é Ele que você tem que entregar a sua vida. Amém, meus amados? Eu queria fazer uma oração. Tem uns minutinhos ali ainda. Eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você quiser entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como eu comentei agora há pouco, a Bíblia diz que se você crê no seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos e que você confessar isso com seus lábios, você tem a vida eterna. Amém, querido? Se você quiser fazer isso agora, independente de placa de igreja, não é você não está entregando a sua vida a mim, nem a placa de igreja nenhuma. Mas se você quiser entregar a tua vida ao Senhor Jesus Cristo, eu vou te ajudar biblicamente a fazer isso. Você vai fechar os teus olhos aonde você estiver. Levante a sua mão direita, aonde você estiver. E confesse isso. Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Diga, eu creio na Bíblia Sagrada. Eu creio nos milagres descritos na Bíblia. Diga, eu creio que o Senhor morreu na cruz em meu lugar. E eu creio que o Senhor ressuscitou 3 dias depois. Eu entrego a Ti a minha vida. Eu peço que o Senhor venha me salvar e me ensinar a caminhar contigo. Em nome de Jesus, eu te peço e eu te agradeço. Amém. Glória a Deus. Amém, meus amados. Esta oração tão simples, ela tem o poder de fazer você criatura de Deus em filho de Deus. Muitas pessoas falam assim, eu também sou filho de Deus. Mas a Bíblia diz que esta oração tem o poder de tornar as criaturas em filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Só que crer não é de lábio, meus amados. Crer é de coração, toda a sua força e alma e entendimento. Amém, meus amados? Em nome do Senhor Jesus Cristo, toma posse dessa palavra. Dá ouvidos ao Senhor Jesus Cristo, acredita nele. Conheça ele. Como é que você vai acreditar em quem você não conhece? Então busque conhecer, dedique um tempo. Chega no teu quarto, pega a tua Bíblia lá empoeirada, às vezes, ó, sopra a poeira dela, tira às vezes do pedestal que está lá na sala, em algum lugar, ela tira a poeira dela e leia, fala, Senhor, antes de você ler, ora a Deus, fala, Senhor, fala comigo. Fala comigo através da sua palavra. Abre ali a palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo. Se você pedir isso com fé, Deus vai falar com você. E a hora que você vê Deus falar com você, nunca mais você vai se afastar de Deus. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus, amado, ela alegra o nosso coração, ela nos dá confiança, nos dá força. Deus não quer que seus filhos fiquem sofrendo, meus amados. Quem quer fazer nós sofrer é o inimigo, é o diabo, seus demônios. Ele quer fazer a gente sofrer. Então ele trabalha através das mentiras, porque ele é o pai da mentira, através do engano, porque ele é o pai do engano, para que as pessoas sofram. E quantas pessoas são filhos do engano? Mas Jesus é a verdade. E ele está querendo que você viva essa verdade. Jesus é a luz. O diabo representa as trevas, o escuro. As pessoas não sabem o que fazem. Elas tomam atitude sem saber onde vai dar. Mas Jesus, ele veio para quê? Para iluminar. Para que você possa olhar à sua volta e saber aonde você veio, o que você está fazendo e para onde você vai. Esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Ele quer iluminar a sua alma. Ele quer alegrar a sua alma. Ele quer te fortalecer. E a única pessoa que pode fazer isso acontecer é você. Como, pastor? Acreditando em Jesus Cristo. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês que estão acompanhando a gente pela rádio, vocês que estão acompanhando pelo Facebook, amados. Mais uma vez eu quero passar para vocês o endereço da igreja. A nossa sede em Paranaguá, Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, número 5597, em frente ao posto Bertioga. Quinta-feira, 20 horas, os cultos, e domingo, às 19h30. Você de Paranaguá vai nos visitar, meus amados. Matinhos, Avenida Curitiba, 546. Então, na cidade de Matinhos, na Avenida Curitiba, perto do material de construção Trombeta, 546. Quarta-feira, às 20 horas e às 9 horas da manhã, domingo. 9 horas da manhã no domingo. Na Lapa, 15 de novembro, sextas-feiras, às 19h30. Mas essa sexta eu vou estar em viagem, eu não vou estar na Lapa, queridos. Maringá, José Burim. Não vai ter culto, porque se tiver outro pastor lá, glória a Deus.
Em Maringá é na rua José Borim 589, domingo às 19h30. Mas nessa quinta-feira, especialmente, eu vou estar indo lá levar a palavra, ministrar lá em Maringá, meus amados. Então, Maringá, quinta-feira, agora, na rua José Borim, às 19h30, tá bom? 589. Em Bituruna eu vou estar no dia 30, no sábado, Rua das Araucárias, número 72. Só que vai ser especial às 3 horas da tarde. Mas tem cultos lá com o pastor Guilherme. Toda quarta-feira, toda sexta-feira e todo domingo às 19h30. E também no domingo às 9 horas da manhã. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Então procure uma igreja. Pastor, essa igreja não tem na minha cidade. Procure uma igreja na sua cidade, amados. Procure cultuar a Deus. Participar da Santa Ceia do Senhor. Jesus falou, filho, aquele que não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Nós dizemos que nós temos o sangue de Cristo, não dizemos que temos o sangue de Cristo? Como que nós temos o sangue de Cristo? Quando você toma a Santa Ceia, você bebe o sangue de Cristo, ele está nas tuas veias, ele circula no seu corpo, literalmente, espiritualmente e também literalmente, você tem o sangue do Senhor Jesus Cristo. É necessário você. Esse sangue te perdoa de todo pecado. Nós muitas vezes não nos arrependemos dos nossos pecados porque não consideramos algumas coisas erradas ou pecado. E de fato são errados. Então como é que nós vamos ter comunhão com Deus em pecado? Não podemos ter comunhão com Deus em pecado. Por isso a necessidade de nós cearmos. Amém, meus amados? Então venha cear. E falar nisso, domingo agora, esse domingo, nós vamos estar fazendo a Santa Ceia do Senhor. Na Igreja Alicerce é todo primeiro domingo, a primícia, o primeiro domingo do mês, nós realizamos a Santa Ceia do Senhor. Amém, querido? Então você é nosso convidado. Nesse domingo, eu vou estar, como eu vou estar em viagem, vindo de viagem, eu vou fazer o culto somente à noite em Paranaguá. Eu não vou conseguir fazer o culto de Matinho às 9 horas, nesse domingo. Então eu vou fazer às 19h30 em Paranaguá. Então os irmãos de Matinhos, a irmã Elisa que está me acompanhando também, eu não vou conseguir. Aí nós vamos ver se a gente consegue, daí todos nós irmos para Paranaguá para cearmos lá. Se não for possível algum irmão aqui de Matinhos ir para Paranaguá, eu vou ministrar a ceia na na quarta-feira aqui em Matinhos, para que você não fique sem ceiar, em nome do Senhor Jesus. Dada a importância da ceia. Amém, meus queridos? O sangue nos lava de todo pecado. O sangue de Jesus faz com que a gente não tenha acusação nenhuma contra nós. E o corpo de Cristo foi triturado, moído no Calvário, para que nós tivéssemos bênçãos, prosperidade, paz, saúde, alegria. Quantas coisas maravilhosas o Senhor Jesus conquistou para nós ao preço de sangue. Não é verdade, meus queridos? Então acredite nele. Acredite nele, no Senhor Jesus. Amém? Pastor é um homem de Deus quando fala a palavra de Deus. Amém, amados? É isso que nós temos que ter em mente, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vou chamar minha filha aqui para fazer uma oração. Vamos fazer uma oração juntinho? Eu te ajudo, tá bom? Estende a mão. Pede para Deus abençoar quem está assistindo a gente. Senhor, abençoa as pessoas que estão assistindo a gente, Senhor. Que elas venham ser fortes, Senhor, corajosos em todas as coisas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que vocês sejam fortes e corajosos. Essa palavra é tão forte que Deus deu a Josué. Seja forte, seja corajoso. Para que eu tenho que ser forte e corajoso? Para fazer tudo quando está escrito no livro da lei. Sabe o que o forte e corajoso faz? Olha como a Esther foi usada por Deus. Ela obedece a palavra de Deus. Jesus falou assim, ó. Deus falou para Josué, seja forte e corajoso para fazer tudo quanto está escrito no livro da lei, na palavra de Deus. O covarde, ele não obedece a Deus, queridos. É lindo isso, sabe por quê? Porque o covarde, ele não obedece, ele bota a culpa das suas falhas nas outras pessoas. Ah, eu não fiz isso porque o fulano fez aquilo. Ah, eu falei aquilo, falei mesmo porque eu falo mesmo. Vocês estão entendendo, amados? O covarde, ele não obedece. Ele não obedece a Deus e ele bota a culpa dos seus fracassos nos outros. Mas o corajoso, o forte, ele obedece a Deus e esse é bem-aventurado. Vê que benção, que anjinho abençoado. Amém? O missionário Veiga vai fazer uma oração por vocês também. Missionário Veiga, faz uma oração para quem está assistindo nós. Pai querido e amado, te agradecemos, ó Pai, por este momento, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, participando dela, Senhor, com os irmãos. E peço, Senhor, que o Senhor derrame uma bênção sobre cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Senhor. Que o Senhor venha abençoar a vida dela, a sua casa, o seu trabalho. Abençoa a sua família, Pai querido. É o que eu te peço neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, meus queridos. Glória a Deus. Amém, meus amados. Acho que acaba o programa, tá lá na hora? Falta 30 minutos, 30 segundos, quer dizer. Amém, meus queridos? Então nós vamos encerrando agora o programa Alicerçados no Amor de Deus.
todas as terças-feiras aqui na Rádio Guaratuba, a partir das 21 horas, das 21 às 22, onde nós vamos estar comentando sobre a palavra do Senhor, vamos trazer um ensinamento. Se você quer um assunto, se você quer que a gente fale a respeito de um assunto, amados, na próxima terça-feira, deixa nos comentários, pastor, fala a respeito dessa área, o que a palavra de Deus diz a respeito dessa área. Eu prometo que eu vou orar com carinho e vou trazer para vocês aqui a revelação de Deus. O que eu penso não importa, só importa se tiver confirmado aqui. Glória a Deus, queridos, é isso que nós temos que ter no nosso coração, porque é aqui que está a nossa bênção, em nome de Jesus. Então vocês que estão nos acompanhando pela rádio, Deus abençoe todos vocês, amados, até terça-feira que vem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. E vocês que estão pelo Facebook, queridos, também. Amém? Deus abençoe vocês, meus amados. Obrigado pela confiança. Obrigado por deixar eu entrar na sua casa através desse aparelho celular, através da tua televisão. Obrigado por estar comigo esse tempo. Deus abençoe a vida de vocês. E terça-feira nós estamos novamente aqui na rádio a partir das 21 horas. E não se esqueça, queridos, que segunda-feira nós temos na praia. Praia Matias, em frente à Canoa Quebrada, a partir das 19h30. E nós vamos levar lá cachorro quente para os moradores de rua. Você também é o nosso convidado. Amém? Não para comer cachorro quente, mas para cultuar a Deus junto, porque os cachorro quentes são para os moradores de rua. Deus